cada um em particular falando. Eu gostaria de pedir a vocês que, lógico, vocês vieram aqui para isso mesmo, para ouvir. Mas como é lógico, o tempo, a gente tem aqui um horário para tudo, vai fechar isso aqui. Então, depois que todos falarem, eu vou até adiantar um pouquinho para vocês, que 5 pessoas poderão fazer perguntas. Nada mais do que 5 pessoas, tá bom? E que vão ser objetivas. Então, mas o objetivo maior disso é que vocês pensem, reflitam no que vai ser dito aqui. Então, eu quero passar a palavra ao deputado federal Ricardo Trempe. Boa noite a todos e a todas. Queria inicialmente dizer do meu apreço, do meu orgulho em poder estar aqui novamente nessa trincheira do PSDB com a militância pujante, com a militância aguerrida, com os filiados que jamais abandonaram a trincheira, que são cada um de vocês. O que nós estamos apresentando aqui hoje, e diria a vocês que eu me sinto muito honrado nesse momento, ao lado do Bruno Covas e do Zé Aníbal. O que nós estamos, obviamente, apresentando hoje aqui? Nós estamos juntando a nossa história no Legislativo Estadual, Federal, Municipal, a nossa colaboração nos cargos do Executivo, que os 3 já ocupamos aqui em São Paulo, o trabalho que nós fizemos na montagem, nas visitas, nas reuniões dos nossos diretórios distritais aqui da cidade de São Paulo. Sabemos como ninguém as dificuldades e as agrúrias que cada um de vocês passam e que passaram no passado, de poder, obviamente, manter essa linha de conduta quando nós, no dia 25 de junho de 1988, criamos o PSDB. E criamos o PSDB porque não tínhamos mais afinidade com o partido ao qual nós estávamos deixando. Não havia mais história. Um partido que passou a ter proprietários. E nós, o PSDB, nunca nos conformamos com isso. O princípio nosso era exatamente da democracia, da participação das pessoas, em ouvi-los, em querer saber exatamente os problemas, dividir os problemas com cada um de vocês. E é por conta disso que nós queremos emprestar o nosso currículo, o nosso trabalho, o nosso empenho, a nossa dedicação, a nossa grande vontade de voltarmos a ter a prefeitura da cidade de São Paulo para o Tucano. E nada melhor do que a nossa junção. Nós tivemos trabalho na última prévia, 3 anos atrás, fizemos várias reuniões, não só nos diretórios, mas em debates. A própria Folha UOL divulgou, o debate que fizemos, que foi mediado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, foi muito importante esse debate. E de lá para cá, obviamente buscando cada um da sua forma manter o nome do nosso partido, o PSDB, ao qual o Partido dos Trabalhadores tem tentado confundir as pessoas, muitas vezes dizendo que nós somos parecidos, coisa alguma. Nós não temos nenhuma semelhança com eles. E alguns que já se foram daqui e que obviamente tinham ainda a intenção, ou imaginavam que um dia pudéssemos caminhar junto, verificaram que as histórias são completamente distintas. Eu vou rapidinho aqui. Primeiro queria agradecer a figura do nosso estimado e querido, o professor Yoshiaki Nakano. Vocês conheceram, foi o primeiro secretário da Fazenda do Mário Covas. E eu fiz questão de, há cerca de mais ou menos uns 6 meses, procurá-lo, porque eu entendi o seguinte: como nós 3 não temos a intenção de apresentarmos nenhum projeto que não seja consistente, nós fomos buscar exatamente qual é a situação, a saúde financeira da cidade de São Paulo. E ao término eu vou mostrar a vocês que não é muito diferente do que ocorre no governo federal. São Paulo é uma cidade, eu diria até uma metrópole, que quando, no ano passado, nós votamos o projeto de lei complementar número 148 de 2014, fez com que a gente pudesse, obviamente, retornar aos juros que a dívida tinha da cidade de São Paulo, que era de 4%, passou a 9%.
sem nenhum problema do Partido dos Trabalhadores, que achava que São Paulo tinha que colaborar cada vez mais, que o sacrifício tinha que ser maior para a cidade de São Paulo. E votamos esse projeto atendendo todos os municípios. É bem verdade que o prefeito que aí está costuma dizer que ele que negociou. Na verdade, o projeto não é da alçada dele, não foi ninguém do partido dele, e teve um trabalho intenso do PSDB no sentido de fazer com que isso ocorresse. Muito bem, de uma dívida de cerca de 62 bilhões de reais com o governo federal, retirando 52% de desconto, São Paulo ficou com cerca de 30 bilhões de dívida com o governo federal. Dívida de juros, boa parte. Mas a dívida dos precatórios são 15 bilhões e mais a dívida de bancos privados, que é da ordem de 5 bilhões, nós temos 50 bilhões de dívida. Isso a partir de 2016, porque em 2015 ainda a dívida é de 62 bilhões de reais. Vocês vejam que o valor é estratosférico. São Paulo tem uma arrecadação de cerca de 44 bilhões por ano e gasta cerca de 44 bilhões por ano. 42, 44. Faltam 2 bilhões que ele arrecada com recursos oriundos que foram deixados por outros governos. Ou seja, mais um pouco terá dívida. E o que acontece? Se nós formos verificar que o custeio em 2014 foi de 43 bilhões, investimento, e a arrecadação de 2014, 41 bilhões, volto a repetir, nós estamos com déficit de 2 ou 4 bilhões de reais. 2015, esse ano, a nossa dívida é de 5 bilhões de reais. Então se acha muito comum, porque São Paulo é um município muito grande, pode arrecadar cada vez mais. E para isso, o que vem ocorrendo? O governo vem aumentando os tributos. Como todo mundo sabe, ele aumentou o IPTU, ele aumentou o ISS, o ITBI, que é aquela compra e venda de imóveis, e fantasticamente, uma coisa que aumentou muito, até então era uma contribuição de melhorias, uma pequena taxa, que são as famosas multas de automóveis. A multa hoje é computada como quarto item de arrecadação. E aí a gente pergunta, por que arrocha tanto o morador, aquele que vive na cidade de São Paulo, se ele, durante a campanha, o prefeito da cidade, disse que o melhor era votar nele porque ele tinha proximidade com o governo federal, ele tinha proximidade com o PT, ele tinha proximidade com o Lula e proximidade com a Dilma, e com isso ele resolveria o problema de São Paulo. Ele solicitou, logo tomou posse, 8 bilhões do governo. Isso a título de empréstimo, não é que ele pediu para que se fosse dado gratuitamente. Recebeu 2%, menos de 160 milhões de reais. Se a gente for olhar que a segurança pública na cidade de São Paulo é feita pelo governo do estado de São Paulo, se nós formos olhar que os trens da CPTM e o metrô é pago pelo governo do estado de São Paulo, ele já não tem essa despesa. E pasmem todos vocês, a partir do momento em que ele consegue reduzir, porque nós votamos no Congresso Nacional a dívida para 30 bilhões, ele agora diz que o fundo de avaliação de mercado diz que ele pode endividar mais a cidade de São Paulo, o poder de endividamento aumentou. E ele já está lançando mão de 15 bilhões a partir do ano que vem, quando isso for firmado através de um contrato, endividando mais a cidade de São Paulo. E hoje nós entendemos exatamente isso, porque que ele, obviamente, hoje trabalha nesse grande projeto chamado Arco do Futuro, que nada mais é do que colocar placas para reduzir a velocidade, ou as ciclofaixas sem nenhum tipo de ordenamento, sem nenhum tipo de organização, sem nenhum método de aplicação. Ou então ele pode se vangloriar de trocar nome de próprios, como o Minhocão, que ele diz que vai trocar o nome, e outros próprios do município. Esse é o tipo de gestão do futuro, esse é o arco do futuro apresentado pelo prefeito que aí está. E nós não queremos mais isso. Chega, São Paulo contribui, hoje o PIB de São Paulo é de 11% do PIB nacional. O PIB nacional é da ordem de 3 trilhões de reais. 11% de 3 trilhões de reais é muito dinheiro. São Paulo não pode mais manter a maneira como vem mantendo hoje a sua relação com o governo federal.
Nós não podemos mais ficar de joelhos e temos que acabar com o preconceito que existe em Brasília, que São Paulo é um município rico, não precisa de dinheiro. Nós não temos pobreza na cidade de São Paulo, nós não temos diferenças na cidade de São Paulo. E esse governo que aí está, que fez o nós contra eles, é exatamente o governo que entende que São Paulo tem que ser subjugado a recolher 11% do produto interno bruto na cidade de São Paulo. A contribuição de São Paulo é muito grande pelo retorno que ela não recebe. Esse é o primeiro item. Não adianta nós verificarmos alguns que apresentam programas de governo, e nós vamos apresentá-los aqui agora, mas temos antecipadamente essa luta que nós já combinamos os três de travarmos daqui para frente. Pressionarmos o governo federal a entender São Paulo como é. Ou seja, nós não podemos ter uma dívida nem de 30, nem de 10, nem de 5 bilhões de reais, pelos 11% do produto interno bruto que São Paulo contribui para o governo do cofre do governo federal. E aí nós ficamos preocupados. Por quê? Para onde vai esse dinheiro? E aí começa aquela lista que todos vocês já conhecem. Petrobras, fundos de garantia, empréstimo do BNDES. Não sei se você sabe, mas o empréstimo do BNDES para o grupo JBS é mais barato do que os juros que é emprestado para a cidade de São Paulo. Alguém aqui não gostaria de ter uma aplicação financeira e receber juros, pagar juros de 4%, de 3%? Todo mundo gostaria, só que os juros hoje no Brasil é 14,5%. Ninguém aguenta mais pagar. São Paulo tem que ser revisto, tem que ser revisado em termos financeiros e econômicos. E para isso nós vamos ter que mudar essa linha de conduta. Bom, eu fui buscar exatamente essas informações, porque eu acho que para o início de conversa, nós sempre tivemos muita sinceridade, os três candidatos, o Bruno, o Zé Aníbal e eu, buscando levar para as pessoas exatamente aquilo que nós encontramos, e não fazemos aqui algo de uma dimensão que a gente sabe que jamais vai poder cumprir. Nós sempre pudemos visitar os diretórios, encontrar os eleitores, ir às reuniões, sem nunca termos problema de que alguém vai nos cobrar alguma coisa que nós tenhamos prometido ou nos comprometido e não tivermos cumprido, né? Nós temos que ter uma palavra e um comportamento idêntico. E é exatamente isso que nós três fizemos durante toda a nossa vida pública. Por isso que nós resolvemos nos juntarmos, nos somarmos aos autênticos, aqueles que estão no partido há muitos anos, ou aqueles que chegaram há pouco tempo, mas sabem exatamente qual é a trajetória do nosso partido. O que nós estamos buscando? Um futuro melhor, uma condição melhor, e não se subjugar a um projeto onde o governo federal impinge aqui, coloca um boneco, que na verdade administra a cidade de São Paulo, teleguiado por um ex-presidente de um partido, por um ex-presidente da República, que acha que fazer poste na cidade de São Paulo, criar um poste em Brasília, possa fazer com que os eleitores, os moradores, as pessoas que vivem numa cidade como a nossa estejam felizes da vida. Então, eu vou só elencar aqui 3 dados. Nós temos que, na verdade, atuar no Pacto Federativo, que é exatamente o que eu disse aqui por conta do produto interno bruto. São Paulo tem que ter uma relevância muito maior na cidade, pelo volume do que se arrecada aqui. O sistema financeiro brasileiro praticamente está na cidade de São Paulo. Nós estamos perdendo ISS, por quê? Porque nós não estamos criando novas linhas de operação de trabalho que gerem emprego, que gerem recursos. Isso está se acabando, nós temos que mudar essa conduta. Outra coisa, São Paulo está preparada para ser um grande centro tecnológico. Nós temos que criar, na verdade, uma sociedade de serviços e de conhecimento. São Paulo está preparada para isso. E é em cima desse tipo de modelo que nós queremos que São Paulo se desenvolva. E para isso nós vamos precisar muito do empenho, da dedicação e do trabalho de cada um de vocês. Bom, por último eu queria fazer algumas críticas aqui. Vocês devem ter lido no jornal uma coisa muito curiosa, né? O PT sempre se afastou e nos grandes momentos da vida brasileira não votaram conosco. A Constituinte eles não votaram. Na questão da responsabilidade fiscal, não votaram. Ou seja, nunca estiveram do nosso lado. E aí uma entrevista do prefeito Haddad, dizendo no jornal que ele foi escolhido candidato pelo Lula
que ele era o sujeito mais parecido com os tucanos e que por conta disso ele seria um bom prefeito. É exatamente o que eu fiz na hora que eu li. A gargalhada foi intensa, porque eu disse: não é possível um sujeito desse se imaginar tucano. Que pretensão a dele, que disfarçatez, é falta de vergonha na cara um camarada desse dizer que se parece com um tucano. Nem no procedimento, nem na roupa. Até porque um sujeito que vai à rua e diz à imprensa de que por que ele gosta de dar aula, e ele diz que é o único lugar que ele consegue conversar é porque em São Paulo não tem gente, né? Então é difícil procurar alguém para conversar. Ele não entra numa padaria, num bar, aliás, não pode hoje em dia, né? Petistas hoje em dia estão todos na toca, né? Eu nunca vi. Eu vi uma coisa com o Bruno lá em Brasília que vocês não vão acreditar. Pela primeira vez a gente viu uma manifestação da CUT dentro do Palácio do Governo. E o povo fazendo manifestação do lado de fora, né, Bruno? Nós tomamos um susto, falamos: será que não está trocado esse negócio? Os que estão fora são da CUT. Não, os que estão fora são fora Dilma. E os da CUT estão dentro cantando para Dilma, para levantar o astral dela. A CUT dentro do Palácio do Governo, Palácio do Planalto. E o povo do lado de fora. Elas estão acampados lá até agora, né? Então é esse tipo de governo que está aí. Esse prefeito, na verdade, eles estão desesperados, porque o prefeito inventou o tal do Arco do Futuro com promessas de que ele conseguiria fazer um projeto urbanístico na cidade de São Paulo. Eu já tentei perguntar para várias pessoas qual era o projeto urbanístico que ele ia apresentar. Aí me disseram: não, ele vai apresentar. Tanto que ele deu um cargo para um ocupar a diretoria tal, outro a subprefeitura, outro cargo secretário não sei de onde. Isso virou um colchão de retalhos, né? Ninguém sabe exatamente qual é o modelo de gestão que ele quer implantar. E agora que falta um ano, ele vem dizer que se parece tucano. Pode ir para longe, nós não temos nenhuma semelhança com eles, nós nunca tivemos, né? E quando eles poderiam ter votado conosco, nunca votaram. E é bem verdade que quando eles tiveram dificuldade na época do Lula, o Aníbal se lembra bem disso, nós votamos com eles. Porque a nossa responsabilidade é maior do que essa demagogia que eles praticam diuturnamente. Portanto, gente, eu vou encerrar dizendo o seguinte: nós queremos, na verdade, atualizar os objetivos do rumo do futuro. E para isso nós vamos precisar muito de vocês. É fundamental o trabalho de cada um de vocês. Nós vamos agora percorrer todos os diretórios. A nossa ideia é eu, Bruno, Zé, cada um indo a um diretório, mas tenho certeza de uma coisa: a cada diretório que nós formos, nós estaremos os três juntos. A ideia é exatamente fazer isso. Não só avançarmos nessa proposta, mas levarmos exatamente para vocês. E vocês terão que fazer essa capilaridade. É um sacrifício, mas a cidade de São Paulo merece. Nós não podemos entregar na mão de aventureiros dessa cidade. Essa cidade nos pertence. Nós que vivemos aqui, fomos criados aqui, temos famílias aqui, não é permitido que a gente abandone a cidade. Nosso compromisso vai muito além do que essa demagogia que está aí hoje administrando a cidade de São Paulo. Por conta disso é que nós nos juntamos, vamos estar juntos. Fiquem tranquilos, porque nós temos três questões. A primeira é a reunião de hoje, que é a primeira reunião que nós estamos fazendo visando as prévias para a escolha do candidato a prefeito do nosso partido, com muito orgulho, o PSDB. No segundo momento, nós vamos estar apresentando o nome que nós três escolhemos para ser o candidato a prefeito, e com apoio dos outros dois, que com certeza estaremos juntos. E mais do que isso, a terceira etapa, e aí cabe a cada um de vocês, que é enfrentarmos as chamadas adversidades que vão nos aparecer pela frente. Nós temos história, nós temos trabalho, nós temos compromisso, e mais do que isso, nós não temos uma legenda, nós temos um grande partido, que é o PSDB. Muito obrigado.